tudo bem? Vamos novamente para uma aula da nossa EBD, né? E olha como Deus é maravilhoso, né? Ele tinha me mostrado que conforme as estruturas eu tinha finalizado as aulas do livro Tudo Entregarei, né? Até na última aula eu comentei que que seria a minha última aula desse livro. E ele me presenteou com mais uma aula, né? Então, que a vontade dele seja feita. E cá estou eu para falar sobre o tema 4. 4 é realidade ou rotina. O que será que esse tema vai trazer para a gente? Realidade ou rotina? Eu já vou fazer uma pergunta antes da gente entrar no versículo-chave. Quanto do teu tempo você tem dedicado à oração e ao estudo da palavra? Quanto deste tempo, né? Você tem guardado, reservado para estar edificando, para estar crescendo espiritualmente? Quanto do seu tempo você tem dedicado a isso? É fundamental que o cristão ele estude a palavra de Deus e que ele medite nela. Por quê? Muitas vezes ele vai ser questionado, muitas vezes ele, num bate-papo, ele acaba lembrando de uma passagem que ele pode usar para abençoar vidas, para edificar lares, e neste momento ele precisa estar preparado, o cristão ele precisa estar preparado para sempre falar da palavra de Deus. E como ele se prepara? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Como o cristão se prepara para poder falar do Senhor? O versículo-chave que a lição traz para nós é: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Essa passagem está em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Então, a palavra nos diz que nós aprendemos, né? Que nós aprendemos e que nós precisamos nos tornar sábios, né? Pela salvação que a gente tem em Cristo Jesus. E como a gente pode ter sabedoria se nós não temos o conhecimento? Uma coisa anda junto com a outra. Lembra na aula inteligência ou sabedoria? Elas estão vinculadas. E com este vínculo, a gente precisa ter o conhecimento, né? E a partir do conhecimento, a gente coloca o conhecimento em prática e aí ele virá a sabedoria. Antes da nossa conversão, nós vivíamos no mundo e para o mundo, né? Quando nós iniciamos nossa caminhada na vida cristã, nós reaprendemos a viver e compreendemos que o nosso viver é para Cristo, né? E aí lá em 2 Coríntios 5:17 vai trazer para a gente. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós temos que compreender que, como cristãos, nós somos nova criação. Nós não vivemos mais para o mundo, mas sim vivemos para Deus. E aí, a questão aqui da nossa lição é como nós usamos o nosso tempo. Aqui ele traz um calendário para a gente, né? O que a gente faz pelas manhãs, o que a gente faz à tarde, o que a gente faz à noite. E aí a gente pensar em reservar, literalmente reservar, um tempo para o nosso estudo, para a nossa oração. Não que o nosso culto não seja constante, mas que nós precisamos reservar esse tempo. É fundamental, porque senão o tempo passa e ele sai arrastando todas as nossas possibilidades de usá-lo de uma forma sábia para a edificação do nosso ser, para a edificação das pessoas que nos rodeiam, para o crescimento espiritual
que é justamente nós buscarmos em primeiro lugar a Deus. Então, se a gente vai buscar em primeiro lugar a Deus, e é a Deus que nós devemos amar sobre todas as coisas, como a gente não pode ter dentro da nossa agenda, dentro da nossa rotina diária, um tempo para o Senhor, um tempo de tranquilidade, um tempo de paz, um tempo em silêncio com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Nós sentimos que nós devemos mudar e nós temos condições e todas as ferramentas para a purificação de nossas almas. E aí, Filipenses 2,13 vai dizer: é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, nós precisamos pedir a Deus para que Ele trabalhe em nossos corações, para que nós possamos ter esta mudança de colocar dentro de um cronograma, de uma prática, um exercício diário de conhecimento da palavra, de oração, a fé em prática. O Cristo, ele nos dá o poder que nós precisamos para que essa transformação aconteça. Se a gente ainda não tem esse hábito constante, esse hábito diário, é necessário que, como cristãos, nós possamos construir uma agenda, construir um plano aonde diariamente nós teremos este momento com o Pai. É como um filho, né? Quando o pai não está em casa, quando os pais não estão em casa, ele vai sentir falta. Nós, como filhos, nós precisamos sentir falta desse relacionamento com o Pai, porque ele é fundamental para as nossas vidas. Quando a gente não tem esse relacionamento constante, a gente acaba deixando de ter o desenvolvimento espiritual que Deus espera de nós. A mudança, ela tem que sempre ocorrer de dentro para fora. E essa mudança que ocorre de dentro para fora, ela é obra de Deus. Vamos entender aí a introdução. Este tempo a sós com Deus visa o bem-estar da alma e tem por finalidade o nosso crescimento espiritual. Davi escreveu: a minha alma tem sede de Deus, no Salmo 42:2. Esta é a exigência fundamental da hora tranquila. Ter a alma sedenta, que deseja estar em comunhão com Deus. E a sua alma? Ela tem tido essa sede? Você tem buscado fazer isso acontecer? E como isso pode acontecer? Esse crescimento espiritual, ele acontece através da nossa relação com a palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. É uma parceria que Deus nos privilegiou, né? Assim como o lavrador, ele não consegue germinar o grão que ele acabou lançando na terra. Ele vai lançar o grão na terra, mas quem germina não é ele. Mas cabe a ele, né, prover as condições determinadas ali, as condições necessárias para que a semente tenha possibilidade de crescimento. Então, ele vai cuidar da terra, ele vai fortificar, ele vai colocar a semente, ele vai cuidar do solo. Então, o lavrador, ele vai fazer essa parte, mas quem faz crescer a semente é Deus. E assim acontece conosco também. A semente do evangelho, ela foi plantada no nosso coração. E agora cabe a nós, ela quer crescer, Deus nos dá todo o poder para isso, para que ela cresça. Mas cabe a nós trabalharmos o terreno do nosso coração, trabalharmos o terreno da nossa mente, para que ela possa germinar. A transformação interior, ela é o melhor alvo que nós podemos estabelecer para a nossa vida. Mas esse alvo a gente só alcança com uma prática de comunhão com Deus. Esse momento de estar a sós com Ele. Este momento de buscar na palavra dEle, buscar em oração, esse relacionamento. E não é só um relacionamento de oração, de agradecimento, de petição,
mas um relacionamento que, com a palavra de Deus, com base na palavra, com a leitura, com o estudo, com a meditação na palavra, a gente muda até o nosso perfil de oração, porque nós compreendemos qual é a vontade do Pai a partir de estudos constantes. Em Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou colocar um vídeo no final dessa aula do John Piper, que eu achei assim fenomenal enquanto eu estava fazendo os estudos para essa aula. Como praticar esta hora tranquila, né? Este momento de estudo e de oração. John Piper, em uma de suas pregações, ele diz: separe um tempo todos os dias para orar e não negocie isso, não negocie esse tempo. Porque o que ele fala para nós é que o diabo derrota a maioria das orações antes de que elas aconteçam, porque nós não nos planejamos, né? Ele odeia tanto a situação de oração que muitas vezes ele vai colocar coisas atraentes, coisas maravilhosas que vão te afastar da oração. E John Piper não está falando do pecado, não. Ele está falando de rotinas, né? De matérias, e-mails, mensagens e outras coisas que circundam o nosso mundo, que muitas vezes são coisas boas, né, aos nossos olhos, mas melhor ainda é a oração e o estudo da palavra de Deus. Que a gente possa fazer disso uma prática, não uma rotina, né? Porque aqui o tema da lição é a realidade ou rotina. Não uma rotina, mas sim uma realidade que vai trazer alegria e que vai transformar, vai edificar toda a pessoa. A pergunta da lição aqui é: você lê a Bíblia diariamente? Você lê um trecho, você faz seu devocional, você tem este momento de relacionamento com Deus, você costuma ler, né, passagens que foram indicadas, segue só a devocional, ou você de repente estuda um livro. Qual é o teu hábito? É importante a gente entender qual é o hábito, o que você faz. Você prefere ler mais, começa pelo Novo Testamento ou começa pelo Antigo Testamento e aí vai seguindo numa ordem cronológica, ou não, você pega livros aleatórios conforme o que o teu coração está mandando naquele momento. Compartilha no nosso grupo para a gente saber como tem sido o teu estudo, como você tem feito esse estudo. Por quê? Às vezes para você é fácil demais ter esse planejamento, ter esse cronograma, ter este momento de tranquilidade com o Senhor, é algo que você já pratica. E se você já pratica, compartilha com a gente como você faz, coloca lá no nosso grupo de EBD. Por quê? Porque às vezes, mesmo sem você nem imaginar, você pode ajudar um irmão que não faz ideia de como começar. Ele não faz ideia de como começar e você pode ajudá-lo nessa fase. E assim ele também pode te ajudar a vocês, de repente, combinarem tempos de estudo juntos, mas para que eu possa fazer os tempos de estudo e tudo, para compartilhar desses tempos, onde a gente vai buscar juntos um crescimento espiritual, para isso eu também preciso me preparar. Então eu tenho que ter esse calendário, esse cronograma de estudo. Porque se eu não estudo, eu não tenho o que falar no momento que a gente for conversar sobre o tema que a gente escolheu, por exemplo, estudar. Então, é importante que a gente esteja sempre em relacionamento com a palavra de Deus e que a gente também possa edificar, né? Porque o cristão que é sal e luz, ele não vai ser raso no evangelho. A palavra de Deus, ela é tão rica, ela tem tanto estudo, ela tem tanto conhecimento, ela tem tanto testemunho, tantos exemplos para as nossas vidas, mas um cristão raso,
que não sabe empregar, que não sabe usar, que não edifica a própria vida para poder praticar, né? Que não investe um tempo diário para isso, ele não vai nutrir as raízes da semente do evangelho que foi plantada no seu coração. Estipula um tempo para você hoje, um plano de estudo diário, e que esse plano seja sempre assim. E aí você vai ver que você cada vez vai ter mais sede da palavra de Deus, porque é uma delícia estudar a palavra de Deus. Cada vez que você estuda é uma coisa nova que você descobre. Parece que a palavra, né, ela tem vida própria realmente, e ela cada vez mostra uma face para você. E cada vez que ela mostra uma face para você, e você se aprofunda naquela face, daqui a pouco ela te mostra outra face. Então é uma delícia, porque é algo vivo, algo que traz alimento para a nossa alma e que traz alegria para o nosso coração. A Bíblia, ela não precisa ser lida como uma rotina de obrigação, de jeito nenhum. Ela é fonte de vida para nós, ela é alimento para o espírito, e a gente acaba aprendendo a viver na dependência plena do Espírito Santo sobre nossas ações, sobre as nossas vidas. Então, o estudando a palavra de Deus é o item 1 que eu acabei de falar, e nós vamos para a aplicação. Como você lê a Bíblia? Como rotina, como obrigação, ou você lê como fonte de vida e alimento espiritual? Assim como na natureza leva um tempo para o fruto crescer, né? Você plantou a árvore, ela vai começar a germinar e ela vai começar a crescer até que ela um dia vai dar fruto, ela amadurece. E é a mesma coisa que acontece com a nossa vida cristã. A gente também leva um tempo para que a árvore cresça, para que a gente desenvolva, para que a gente amadureça e para que a gente gere frutos, né? Para isso, a gente precisa de uma disciplina constante, aproveitando bem o nosso tempo com Deus, aproveitando o nosso coração, a semente que foi colocada nele, para que a gente possa sempre trabalhar da melhor forma possível o nosso solo. Isso também é uma questão de mordomia. Também administrar o conhecimento que está em nossas mãos, para que a gente tenha desenvolvimento espiritual. A outra aplicação. Você tem como hábito passar um tempo do seu dia a sós com Deus? Se você não tem, a proposta dessa aula é justamente para que você passe a ter. E aí agora a gente vai para o lado prático. Como que pode ser feito isso, né? Vamos lá. Escolher uma Bíblia. Que Bíblia? Que Bíblia que eu escolho? Então, é fundamental que você tenha uma Bíblia. O livro, ele sugere uma Bíblia de estudo, tá? De início, eu acho que assim, dependendo da Bíblia que você tem em casa, algumas Bíblias de estudos, elas são fenomenais, são bênção. Mas tem Bíblias de estudo que também não são. Tem notas de rodapé, às vezes, que eu já peguei e fiz assim, isso aqui não é legal, não está falando algo que tenha coerência com a palavra. Então, quando você for escolher uma Bíblia, de preferência, busca uma que não seja de estudo inicialmente, tá? O que você vai precisar? Uma Bíblia que tenha uma letra que você consiga ler com facilidade. Se você tem o hábito de anotar na Bíblia, então já pensa numa Bíblia com espaço para anotação. Eu não tenho o hábito de anotar, mas eu tenho o hábito de riscar. Então, eu tenho um conjunto de canetinhas, e esse conjunto de canetinhas eu coloco em cada cor de canetinha. Isso é para o ensino, esse é para eu estudar mais, esse é para discipulado. Então, cada cor na minha Bíblia, ela vai ter uma situação. Então, se está lá verde, é porque eu vou utilizar para discipulado. Se está amarelo, grifado, é porque eu preciso estudar mais sobre aquele assunto, porque me foi interessante no momento da leitura, mas eu vou voltar para ele. Eu tenho várias cores que eu acabo grifando, mas cada um estuda de uma forma, O que é importante? Que você tenha um espaço onde você vai fazer as suas anotações. Também ver a forma que te agrada mais fazer esses estudos. O que é importante? Que você trabalhe com pelo menos 2 versões bíblicas, né? É importante que você tenha uma Bíblia de estudo boa, com notas de rodapé, assim, bem coerentes. Eu
eu gosto muito da Thompson, gosto da Shed, eu acho que são versões que trazem notas, né, bíblica. A Bíblia do Discipulado também é muito boa, e eu particularmente estou apaixonada pela Bíblia, né, da escola bíblica, essa daqui. Essa daqui foi um presente que eu ganhei e eu tô apaixonada por ela, porque vem bem no formato que eu estudo. Então, tem várias perguntas, várias questões, e é uma Bíblia que as notas de rodapé, a Bíblia de estudo, ela traz um contexto bem coerente. Foram 7 anos de estudo para montagem dessa Bíblia. Mas, assim, você vai encontrar diversas Bíblias que são maravilhosas, mas, por exemplo, tem uma Bíblia que é NTLH só para jovens, é legal o texto, né? Mas as notas de rodapé eu achei que elas são indutivas. Então, você precisa conhecer a palavra para compreender quando estão te induzindo a um pensamento. E essa indução não é legal. Então, o interessante é que você tenha uma Bíblia que não tenha as notas de rodapé, que seja uma Bíblia padrão, e aí sim, numa outra versão que seja uma Bíblia de estudo. Então, a gente vai ter assim várias linguagens, né? Várias versões. Hoje tem a nova versão internacional, que é a NVI, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a James Cake, a Almeida Revista e Atualizada, ARA, né? A Almeida Revista e Corrigida, a ARC, nova versão transformadora, que é a NVT, a nova Bíblia Viva, que também tem uma linguagem bem simples, é similar à NTLH, a nova Almeida Atualizada, NAA. As Almeidas, em geral, elas são bem mais coloquiais, né? Lógico que tem algumas que usam próclise e mesóclise, que aí fica até um pouco difícil para a nossa língua portuguesa de hoje, a gente conseguir fazer essa adaptação de leitura. Tem a King James atualizada, a Almeida século XXI, que também já é numa linha mais parecida com a NTLH, tradução brasileira, e a Almeida corrigida fiel, ACF. A gente vai ter, assim, várias versões, né? E aí é importante que você escolha uma versão que te agrade, né? Que mais te agrade. A minha Bíblia, a que eu mais uso para a igreja, eu escolhi uma Bíblia que tem 2 versões. Então, de um lado é NVI e do outro lado é Almeida Corrigida. E é muito interessante quando eu estou fazendo alguma leitura ou algum estudo e eu cruzo as 2 passagens. É bom demais isso. Isso vai te dando um entendimento da tradução do hebreu, né? Do aramaico e tudo, que você fala, ok, o contexto está aqui, né? Mas poderia ser dito dessa forma, mas você vê que o cerne, né, a base, você não está perdendo por conta das traduções, né? E o que é muito importante? Na hora que você está estudando, deu alguma dúvida, né? Vai buscar no Megese, faz o Megese mesmo, busca um comentário, uma dissertação, uma pregação, até com o objetivo de esclarecer aquele trecho, de interpretar minuciosamente o que a palavra está querendo dizer naquele contexto. É importante fazer isso. É um estudo mesmo, é meio que você garimpar ali, você trabalhar para entender o que vai ter de base para a sua aplicação na vida, né? Vamos lá, escolher a Bíblia. Escolher uma hora do dia. E aí, coloca um alarme no teu celular, né? Uma hora do dia que você pode parar e falar assim, não, eu vou estudar a Bíblia. Não precisa ser uma hora cheia, porque às vezes no dia é difícil a gente ter uma hora cheia, mas que seja 30 minutos por dia. É uma bênção, 30 minutos por dia. Você vai ver o quanto vai render. E daqui a pouco você está ajustando o teu tempo para estudar até um pouquinho mais, né? A gente vai ver lá no Salmo 119, 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não esqueço da tua palavra. De que forma a gente não vai esquecer a palavra e que a gente vai meditar nos preceitos? Só estudando, só buscando, só abrindo, só tendo um relacionamento com a palavra. Então, outra coisa é a gente escolher um lugar.
um lugar. É fundamental isso, porque não adianta você, eu vou estudar aqui na sala de TV enquanto o pessoal está vendo TV, mas eu vou ficar focado aqui no estudo. Não vai acontecer, não vai acontecer. Então, o ideal é que você vá para um espaço aonde você vai encostar a porta e vai ficar ali em silêncio, fazendo o teu estudo. Você vai estar no seu momento a sós com Deus. É você e Ele. E esse silêncio, ele é fundamental para que você possa ouvir, né? O que Deus tem para você, para que no momento que você está lendo, você compreenda que você também está absorvendo algo que está nutrindo o teu espiritual, que você vai nutrir o espiritual para que você possa praticar. Então, esse momento, né, de se achegar ao Pai, ele precisa ser um momento em silêncio, um lugar reservado, né? Outra questão é escolher um método de estudo, né? Um método de estudo. Esse método de estudo que o livro vai trazer para a gente é um método que vai usar os 5 Cs. Eu já vou entrar nesses 5 Cs, tá? Então, ele vai querer... Esse método é assim. É fundamental que você leia e que você consiga entender. Mas como você vai conseguir entender, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu ainda tô tão cru de Bíblia, eu não vou conseguir entender, não vou conseguir sozinho. Vai, porque o Senhor, ele se agrada desse coração que tem até esse temor de falar, será que eu sou capaz? Porque quem te capacita é Deus. Você é capaz, porque quem está contigo é infinitamente capaz. E aí é Ele que te capacita. E aí você vai ler um trecho do texto e vai falar, o que esse texto está falando para mim? Né? O que esse texto está falando para mim? Por que esse texto está trazendo isso? Como que eu posso aplicar isso que eu acabei de ler na minha vida? E com que finalidade Deus está falando dessa forma? Aí a gente vai entrar nos 5 Cs. Conteúdo, contexto, comparação, cultura e consulta. Os 5 Cs é assim. Você pegar o conteúdo e entender o que está sendo lido, né? O que eu estou lendo? Não precisa ser um capítulo inteiro. Pega um trecho. Você vai estudar o capítulo inteiro, mas começa por um trecho. Então, o que está sendo lido? O que veio antes desse texto e o que veio depois desse texto? Muitas vezes, principalmente na parte das parábolas de Jesus Cristo, você vai vendo os encaixes, elas vão se encaixando o estudo ali. Então, é fundamental que a gente tenha uma visão de que a Bíblia antigamente ela não era separada por capítulo e por versículo. Então, é legal que você estude um contexto. Pegar só um versículo, né, solto e tentar aplicar aquele versículo é perigosíssimo. Por quê? Porque ele está fora de contexto, ele vira um pretexto, né? A gente já ouviu isso. Então, não, a ideia é pegue o versículo, compreenda o contexto para você poder entender o que veio antes e o que veio depois. E aí, você vai pegar um outro versículo ali dentro de um contexto e vai tentar fazer uma comparação, né? Vai tentando ver se um versículo vai explicando o outro e isso vai te ajudando a ter um entendimento da palavra de Deus. O que é fundamental também? Um dos Cs é você entender a cultura e o costume na época que aquele texto foi escrito. E aí você vai precisar estudar um pouquinho mais, muitas vezes fazendo o último C, né, que é o 5º C, que são consultas, buscar ajuda, ler os comentários, né, buscar ajuda nos estudos que tem na própria Bíblia, buscar comentários, pesquisar na internet, buscar fontes secundárias, né, concordância, né, buscar um dicionário bíblico, um manual. Às vezes, se você tem aquela Bíblia que tem os mapas, buscar mapas, né? Para você entender, de repente, as viagens de Paulo, Jesus ali na região da Galileia, quando ele foi para
Cafarnaum, para Genezaré, e aí você vai começar a entender o trecho que cada parte do evangelho foi trabalhada. É bárbaro fazer isso, é uma delícia fazer isso. E cada vez você vai querer fazer mais. Por quê? Porque isso te alimenta o espírito e você tem prazer neste alimento. É importante você sempre observar e tentar interpretar para poder aplicar o que você leu. Então, vamos lá. Estudando a palavra. Aqui é um método, né, que a gente vai ver, porque uma das coisas que ele vai pedir é para que a gente busque um método. O livro está sugerindo que a gente busque um método, né? E aí, é um momento de buscar esse método, o livrinho deu uma sugestão, né? Ele deu uma sugestão aqui para que a gente tenha um método como um instrumento de eficaz, né? Um instrumento eficaz que vai trazer esse entendimento para a gente. Então, os irmãos Hendricks, eles criaram um livro Vivendo a Palavra que propõe um interessante método. Trata-se de uma abordagem de 3 passos que seguem uma ordem específica. É muito interessante o método deles, tá? Você vai encontrar vários, mas o método deles é simples e é eficaz. E aí, o primeiro método é você observar. Então, você lê o texto. O que eu vejo nesse trecho do texto? O que ele me conta, né? Eu vou tentar procurar todos os detalhes que estão ali naquele texto, entendendo o cenário, né? Como seria aquele lugar, tentando se colocar na posição de quem o escreveu, do autor, tentando se transportar mesmo para aquela passagem. Por que eles estavam sofrendo aqui? Por que eles estavam felizes aqui? O que aconteceu, né? Tenta vivenciar um pouco. É um pouco quando a gente está assistindo um filme ou lendo um livro que seja até secular, você consegue se transportar facilmente para aquela história. E o mesmo deve acontecer com a palavra de Deus. Você precisa estar ali, sentindo aquele contexto, né? Imerso naquela história, para que você busque compreender, né, o que aconteceu, por que os fatos se deram daquela forma. A gente tem assim uma infinidade de possibilidades de estudos. O segundo passo desse método é a interpretação. Então, é importante você interpretar. E como você vai interpretar isso, né? No início, se você ainda não tem muito relacionamento com a palavra de Deus, pede sabedoria para Deus, né? Pede o entendimento em oração, né? Com plena submissão ao Senhor. Pede porque Ele dá. E nós somos submissos a Ele, todo o nosso entendimento vem através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te dar essa interpretação, que vai acalmar o teu coração em relação ao que você está estudando, mas é importante que você tenha nessa interpretação, que você tenha alguns personagens. Quem escreveu, o que escreveu, para que escreveu, aonde escreveu, como escreveu, por que escreveu, qual foi o propósito daquela escrita, quando escreveu. Então, assim, essa parte da interpretação, ela vai te ajudar a conhecer todo um contexto. E ela é fundamental, porque a gente vai ver no Salmo 119 que a gente precisa guardar a palavra no coração para não pecar contra ti, né? Aqui vem os 5 Cs, né, que eu já citei. Nada substitui o estudo pessoal da Bíblia. Guardo no coração as tuas palavras. Salmo 119, 11. Em primeiro lugar está a palavra de Deus. Havendo interesse no estudo mais aprofundado, condições de conseguir as fontes secundárias, o aproveitamento será maior. Corremos o perigo, às vezes, de confiar demais nas informações extras bíblicas. Precisamos ter cuidado quando usamos qualquer fonte de informação. Você só vai saber se uma fonte é ou não eficaz se você tiver um relacionamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque não vai te deixar dúvida se é ou não eficaz uma fonte, se ela é bíblica
ou se ela está sendo uma grande blasfêmia. É só a partir do relacionamento que você tem com a palavra de Deus, de abrir, de pesquisar, de estar com aquela curiosidade, de estar alimentado espiritualmente de uma forma correta, né? De uma forma correta. Por quê? Porque o terceiro passo é a aplicação. E esse é fundamental, né? A gente vai estudar, mas por que a gente vai estudar? Porque a gente vai precisar entender o que aquele contexto de estudo tem a ver comigo. O que aquele contexto de estudo tem a ver com você. E como você vai aplicar esse estudo na sua vida, né? Vai observar, vai interpretar e, acima de tudo, vai praticar o ensino bíblico na sua vida. E aí, uma das aplicações que a gente vê é que o tempo a sós com Deus, ele precisa ser um tempo de estudo da palavra e um tempo de oração. Oração faz parte desse tempo tranquilo com Deus. Esse momento de oração é pedindo primeiramente pelo seu coração, para que Deus te dê a sabedoria, te dê um entendimento da palavra dele, porque o entendimento vem quando o Espírito Santo te traz essa clareza, esse entendimento. Então, a oração faz parte do desenvolvimento cristão e do crescimento espiritual. Perceber a presença de Deus é como ter um resultado de que nós podemos aplicar aquela palavra que nós compreendemos de uma forma clara, né? Sem medo de errar. Por quê? Porque a palavra vem do Senhor e traz tranquilidade ao nosso coração. E como o cristão precisa se sentir, ele tem que ter uma atitude correta de alma. Uma atitude correta é uma atitude dependente, com temor piedoso, né? Uma alma obediente, né? Grata, submissa. É nesse tempo, a sós com Deus, que o cristão vai se derramar ali. A gente vê uma passagem que é muito linda quando Jesus Cristo estava ressurreto e ele vai seguindo os seus discípulos, né, naquele caminho de Emaús. E aí os discípulos vão ouvindo as palavras de Jesus Cristo e eles sentem o coração deles arder, né? Eles falam lá em Lucas 24:32. Não estava ardendo o nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? É assim que você tem sentido o seu coração? Ele está ardendo pela palavra de Deus. Ele está ardendo, ele está sedente pela palavra, para conhecer mais de Deus, para estar mais presente. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente tenha sede, que a gente possa beber desta fonte. E aí ele dá uma sugestão no livro, um tempo da família com Deus. Na tua casa, vocês praticam o culto doméstico? O culto doméstico é um desafio. Se você ainda não faz o culto doméstico, experimenta. É bom demais, é bom demais, é bom demais. E é um momento onde os pais têm a oportunidade de acompanhar o crescimento dos filhos, o casal tem oportunidade de se edificar e de crescerem juntos para a constituição de uma família. É importante porque nesse momento de culto doméstico a gente verbaliza, a gente sente as dificuldades e as ansiedades das pessoas que estão ali com a gente, que a gente tanto ama e que a gente está tão pertinho. E a gente, às vezes, para a pessoa é uma dificuldade, mas para a gente é uma facilidade. Ali a gente já se ajuda no culto doméstico. Então, assim, busca uma passagem, estuda junto com a família, né? Leia um trecho, leia um texto, estimula a criança, se você tiver filho, a gravar, né? A memorizar as palavras, o versículo, explore ideias que podem deixar o teu culto doméstico mais interessante. É um tempo de valor, é um tempo precioso que está se perdendo, né? Diz aquele jargão, família que ora unida permanece unida. E aí a gente vai ver. Em muitos lares o culto doméstico fracassa
porque se trata apenas de um ritual que se torna uma rotina, não uma realidade na vida da família. A prática de um ritual sem significado não faz nenhum sentido, é perda de tempo. A gente vai ler uma passagem lá em Deuteronômio 11, 18 e 20, de 18 a 20. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolo nas mãos e prendam nas testas. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito dela quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos portões. Isso foi uma ordem que Moisés passou para o povo judeu. Não era pesado, era sim um privilégio de crescimento espiritual que Moisés estava trazendo para eles, né, para o povo judeu, para que toda a família crescesse no conhecimento. Hoje os nossos recursos são a palavra de Deus, né? São pregações que a gente tem virtualmente agora por conta do isolamento também, são mensagens que podem edificar o nosso lar e que podem nos ajudar a praticar a palavra dentro do nosso próprio lar. Nós temos essas ferramentas de edificação e a gente precisa buscar aplicá-las, usá-las nas nossas vidas. Vamos lá. Nada mais simples e maravilhoso do que cultuar o Senhor em família. Os seus filhos estão sendo assim ensinados? Tem sido seu propósito constante estar à mesa estudando a palavra com seus queridos? Haverá algo mais precioso que isso? Por que relutamos tanto? Não relutem, apliquem, não relutem. Vivam isso. É gostoso, é saudável, edifica, traz paz. É uma delícia praticar a palavra de Deus no meio da nossa família. Seja um cristão que assumiu o compromisso com Jesus Cristo. Não seja só um observador e um envolvido como a gente viu em aulas passadas, mas seja um que assumiu o compromisso. E assumir o compromisso é assumir em ter um tempo específico seu com o Senhor, esse momento de tranquilidade com Deus. Conclusão. Realidade ou rotina? Temos que tornar as práticas estudadas nessa lição uma realidade em nossa vida. Nada, senão isso, nos convém. Um tempo para Deus em nossas vidas, em nossa vida pessoal e familiar. Que assim seja. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu achei bastante interessante, é só um trecho do vídeo do John Piper, onde ele vai falar desses métodos, ele vai falar o quanto é essencial a nosso momento de estudo e de oração com Deus. Que Deus abençoe, queridos. So let me give you a few practical suggestions. These are growing out of my life and out of my reading of the Bible. Just 3 brief practical suggestions, because we're not doing as well as we should. Now, suggestion number 1 in your life of prayer for 2009, set aside a time and a place each day, and don't leave it to chance. Set aside a time and a place each day, and don't leave it to chance. The devil defeats most praying before it happens because we didn't make a plan. If you don't plan, believe me, I have been at this a long time, and the devil hates me and my prayer life like you wouldn't believe how many good things keep me from praying. Not sin. Sin does not keep me from praying. Righteousness keeps me from praying. Answering holy emails and other holy things. Just checking out one more piece of relevant news to pray about at whatever news service you click on. It's not evil that keeps us from praying. It's good things, and He is shrewd to the bottom. So, pick a place and pick a time and show up. Number 2, I suggest that you combine your praying with reading the Bible, and that you take what you read in the Bible and you turn it into prayer. Because your brain, if it's a typical human brain, will have a
very hard time holding a train of thought while you pray with no help from the Bible. Try it for just 10 minutes without your brain flipping out onto the dust you see on the Venetian blinds. Just try it. He is wicked in his goodness. It needs to be dusted. Wouldn't be sin to get up and dust it. Would it? Use the Bible and turn the Bible into prayer. Read, pray, read, pray, read, pray, read, pray, as long as you want to or can. That's number 2. Number 3, I suggest that you pray in concentric circles. You can either pray from the outside in or the inside out. And what I mean by concentric circles is, I'm the most needy spiritual person I know. At least I know my sins better than I know anybody else's. So I pray about me a lot. Have mercy upon me. Convict me. Kill me. Change me. Guard me. Humble me. Destroy those aspects of me. I pray about me a lot because of how sinful I am. And then you move out from me to my family. Pray about Noel. Pray about Talitha. All my sons, all my daughters-in-law, all my grandchildren. That's another circle. Then I move out from there to the staff. I can name the staff and the elders. And then I move out to you, the church. And then I move out from there to the wider movement of Christ around the world, our missionaries and the whole global cause of Christ. And I move out from there to the political, historical arena of the world. I generally don't pray about galaxies or anything like that, but my universe, as far as prayer goes, stops pretty much at the planet. I don't pray for the devil or angels. I don't see any reason for doing it in the Bible. So, or you could go the other direction, move from the outside in, just whatever. And at every one of those concentric circles, if you wonder, why didn't you put God at the middle? It's because he's in every circle. And the main point of every circle is, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. And only then do you get to, give me some bread today. 3 big, massive, your name hallowed, your kingdom arriving, your will on the planet done the way it's done in heaven and in my life. Those are in every circle. That's why he's not anywhere in the concentric circles. So those are my 3 suggestions. The hard truth is, we Christians don't do very well. We've done some surveys over the years at Bethlehem. It's pretty sad when we do them. I don't like to do them. I get discouraged. We don't pray very much. Pray at meals, maybe, unless we're still stuck at the adolescent stage that thinks good habits are legalism. We may whisper prayers before a tough meeting that we're walking into. We may throw him a kiss as we crawl into bed. But we don't set aside significant, regular, daily, disciplined time to pray in those ways much.